Quatro poias invadem uma cidade ancestral debaixo da água. O problema é que elas vão mais despreparadas do que gente atrasada pro Enem e acabam encontrando um tubarão branco gigantesco vivendo no local e que através das décadas se acostumou com a escuridão, se tornando cego, mas nem por isso menos mortal. Elas então devem se unir para escapar de lá com vida. Essa é a história de Medo Profundo, O Segundo Ataque, filme lançado em 2019 e que é uma continuação de Medo Profundo, lançado em 2017 e que eu trouxe pro canal recentemente. Olha o card pipocando aí no cantinho da tela para vocês assistirem esse filme depois. Já passa o cilindro de oxigênio no botão do like e sem mais delongas, bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia com uma menina chamada Mia. Ela tá sendo zoada pelas patricinhas de Beverly Hills que a jogam na piscina. Uma coisa que eu não entendo é que ela recentemente se mudou pro México, mas todas as garotas na escola falam inglês. She's not my sister. Esquece isso, porque a cena toda é vista por Sasha, a irmã postiça da garota tietada, já que sua mãe recentemente casou com o pai dela. Porém, Sasha finge não ver a sua irmã de mentirinha ali e sai de cena, porque o diretor do filme quer mostrar o título do longa pra gente, que aparece na piscina, mesmo quando o filme não tem nada a ver com essa situação. Mais tarde, Grant, o pai de Mia, percebe que as duas irmãs de mentirinha não estão se dando muito bem e resolve unir as garotas ao presenteá-las com uma excursão de mergulho com tubarões brancos. Tá bom. Além disso, ele diz ter encontrado um dente de tubarão fossilizado no novo local que ele tá explorando, que nada mais é uma cidade antiga descoberta debaixo d'água. É aí que chega o dia das irmãs irem ver os tubarões, só que a garota que zoa com a cara de Mia também tá no rolê, fazendo ela mudar de ideia e sair de lá com Sasha e mais duas amigas, Alexa e Nicole, que pra quem não sabe, a atriz é filha do segundo casamento do grande Sylvester Stallone. O Quarteto Fantástico vai pra uma lagoa que Alexa diz ser um secret point, apenas conhecido por ela e Ben, o seu namorado e parceiro de mergulho de Grant. Ao chegar lá, elas poderiam simplesmente ter pego a trilha até a lagoa, mas pra que fazer isso se você pode pular na água de tênis? Que viagem é essa, véi? As garotas curtem uma tarde muito acalorada, até que Alexa revela que existe uma entrada pra tal cidade ancestral que se conecta à lagoa. Ela também diz que recentemente tinha visitado o local com o namorado e fala que o visual lá embaixo é absurdo, com direito a altar de sacrifício e tudo mais. E aí que Nicole não se aguenta e fala que elas não podem deixar essa passar e que devem dar uma volta no local antes que os arqueólogos cheguem em uma semana e interditem a passagem pro público. Mia, por sua vez, sempre praticou mergulho com seu pai, tendo aprendido a evitar essas cagadas com ele. Ela diz que isso é uma péssima ideia, já que elas não sabem se o local é seguro, além de não terem equipamento apropriado para mergulho. Contudo, Alexa diz que eles podem pegar emprestado da equipe de Grant, que, olha só, deixou 4 cilindros de oxigênio convenientemente à disposição delas bem ali no deck de madeira. Elas então iniciam essa jornada que vai ficar na memória delas pra sempre. Bom, pelo menos na de quem sobreviver. O pior erro que elas cometeram aí foi não ter usado uma linha de vida, algo muito útil nesse tipo de exploração, já que é sempre bom saber o caminho de volta pra casa. Além disso, essa tal cidade perdida é, como a própria palavra diz, uma cidade, ou seja, o lugar é gigantesco e mal iluminado, sendo muito fácil se perder por lá. Outra coisa que elas deveriam ter feito primeiro era ter ligado justamente pro Grant, avisando que elas estavam na lagoa. Se elas ficassem mais tempo do que o normal debaixo da cidade, ele poderia ter mandado ajuda pro local certo. Mas esquece isso, porque elas começam a explorar a parada e dão de cara com um peixe cego. Ou seja, naquele mesmo lugar existe fauna marinha que vive há décadas ali, não precisando de visão para enxergar e se orientando por vibrações na água. Pensa numa pessoa cega que é praticamente obrigada a aprimorar os outros sentidos, como olfato e audição, para não depender da visão que ela não tem. Eu quero dizer, se tem um peixe ali, pode haver algo maior e mais faminto, o que era sinal amarelo para elas voltarem para a superfície. Mas esquece isso, porque Ben aparece no pedaço para dar uma prensa em Alexa, dizendo que ela nunca deveria ter levado as garotas lá. Infelizmente, pro lado dele, a briga não vai poder continuar, já que é hora de pegar o expresso tubarão pro andar de cima, já que um tubarão aparece no rolê e ataca as garotas. Mesmo a criatura sendo cega, ela consegue se orientar pela vibração e barulho que as meninas não param de fazer na água. O bichão tenta ampliar a dieta dele como uma das garotas e acaba batendo na coluna dessa parte da cidade, o que derruba o túnel por onde elas entraram e faz a areia subir, o que deixa todo mundo sem ver porcaria nenhuma. As garotas se desesperam e percebem que consumiram mais da metade do oxigênio. No entanto, Mia se lembra que Ben usava uma linha de vida e que caso elas encontrem a parada, vão poder voltar pelo túnel por onde ele entrou. Quanto mais elas avançam, mais elas percebem que estão totalmente perdidas no rolê e a coisa só piora quando elas veem a linha de vida de Ben rompida. Sem saber pra onde ir, o quarteto parada burra vê o veículo de propulsão de Ben, que com certeza pode ser usado para elas ganharem velocidade na saída de lá e consequentemente gastar menos oxigênio. O problema é que o dispositivo atrai a atenção da fera, que quebra a parada numa bocada e começa a cercar o local onde elas estão se escondendo. Infelizmente, o cilindro de uma das garotas
está com menos ar e o medidor começa a disparar um alerta, o que faz um barulho danado, chamando a atenção do tubarão, que decide passar lá pra ver se tá tudo bem com elas. Aí que o show de berração e gritaria começa, fazendo as garotas nadarem bem rápido. Elas se isolam num bolsão de ar onde o tubarão não tem espaço pra entrar. O mais bizarro é que elas começam a ouvir música do outro lado da caverna e Mia se voluntaria pra investigar. Do outro lado da parede vemos outro mergulhador chamado Carl. O cara tá ouvindo música através de uma caixa de som debaixo d'água, o que é motivo suficiente pra chamar a atenção do tubarão, que chega destruindo a caixa JBL. É aí que o Carl fica louco da vida e vai ver o que aconteceu, chegando a perceber que algo tinha mordido a parada. O pior é que ele fica lá igual um abestado no meio do local, apontando a lanterna pra galeria. Nesse momento, o danado deveria ter se encostado em uma das paredes pra cobrir a sua retaguarda, observando a melhor hora de voltar pra linha de vida. Outra coisa, você vai explorar um ecossistema intocado pelo ser humano e não leva ao menos um arpão ou uma faca de mergulho? Isso não faz sentido nenhum, já que se existe água salgada ali, significa que essa tal cidade mística tá conectada ao oceano, e é mais do que possível que alguma espécie hostil passasse pro outro lado. Esquece isso, porque o danado é papado, e quando Mia chega na câmera, ela só não se junta a ele porque o papai Grant puxa a garota e diz pra ela ficar quieta. A dupla dinâmica nada de volta ao bolsão de ar onde as garotas estão, sendo que Mia encontra uma espécie de alarme de mergulho que faz um barulho insuportável. Infelizmente, o tubarão é profissional em abocanhar as presas pela retaguarda, já que ele vem tinindo pelas costas dos dois, e isso só não acontece porque as mosquetrouxas chegam na situação, batem nas colunas, atraindo o tubarão pra onde elas estão. A filha do Stallone também tá armada com um maçarico à prova d'água e o tubarão vai pra cima da garota. A danada poderia ter aberto a pança dele por baixo, já que a criatura não teria espaço pra virar e abocanhá-la, sendo que essa ferramenta que ela tem em mãos é mais do que capaz de fazer isso. Esquece essa parada, porque Grant lidera o quarteto parada burra até um ascendente, justamente o local por onde ele tinha entrado na cidade. O mergulhador explica que as garotas podem subir por esse dispositivo que funciona como uma espécie de corda. O único problema é que a parada aguenta apenas uma pessoa por vez. Alex é a primeira a subir, porém não apenas um, mas dois tubarões brancos ao estilo Demolidor começam a chegar perto delas. Isso faz Nicole Stallone se desesperar e subir o ascendente por cima de Alexa. Tá falando sério? Mano, Grant e companhia tinham tempo suficiente pra agarrar desesperada, dessa forma possibilitando que Alexa subisse com calma e chamasse ajuda. Mas não, eles ficam gritando pra ela descer, pois a corda não vai aguentar o peso das duas. Outra coisa, as garotas têm um cilindro super pesado nas costas, o que praticamente as obriga a bater perna pra não afundar. O problema é que isso causa vibrações na água, atraindo as feras das profundezas. Portanto, para evitar serem detectadas, elas simplesmente poderiam ter se agarrado à rocha que circula o local, dessa forma segurando o próprio peso e não dependendo da batição de perna. Mas esquece isso também, porque Nicole passa por cima de Alexa e quase sai do buraco, se não fosse por uma pedra do mal que se descola do chão e derruba a garota de volta pro rabicó salgado, junto com o ascendente também. Muito bom. O impacto chama atenção suficiente para ela ser compartilhada pelos tubarões. Mia liga aquele alarme que ela tinha achado perto do presunto de Carl e o grupo percebe que o som irrita os tubarões, mantendo-os afastados de lá. Olha só, eles poderiam ter um pouco mais de boa vontade e ter tentado sair de lá sem a corda. Se Grant achasse um ponto de apoio sustentável nessas rochas da lateral, as garotas poderiam ter subido em cima dos seus ombros, fazendo uma subir em cima da outra, e talvez a que ficasse no topo conseguisse chegar na borda, mas elas têm uma ideia melhor. Mia simplesmente desliga o alarme sonoro porque o seu pai quer dar um discurso motivacional, afirmando que elas vão ter que descer novamente e procurar a conexão com o mar para poder escapar de lá. Só que o papo de coach é interrompido pelo bichão, que dá o bote e se delicia com o sushi de Grant. Por que raios elas não deixaram o alarme ligado para repelir os tubarões? Vamos ver aqui pessoas que não foram tão inteligentes. Esquece isso, porque o trio parada burra decide nadar para baixo e procurar a tal saída. Infelizmente, as correntes marítimas estão muito agitadas e Sasha é sugada por uma delas. Mia até tenta salvar sua irmã de mentirinha, mas é convencida por Alexa que é em vão. Além disso, Mia simplesmente deixa a corrente levar o alarme de emergência, porque o roteiro precisava que ela fizesse isso. Parabéns. Elas então avistam uma saída que pode ser a salvação delas, porém era pegadinha, já que ali era a toca da dupla Sharknado. Um dos tubarões arrasta Alexa pelo cilindro, fazendo a garota ter um ataque de pelanca e ela decide arrancar o cilindro e se afogar ali mesmo sem oxigênio. Bravo! Wow! Olha só, se um dia você tiver o azar de ser
ser pego por um tubarão, o jeito mais fácil de se livrar dessa é atacar 3 pontos sensíveis do bicho. O primeiro é o olho, que no caso desse filme não adiantaria, já que ele é cego. O segundo são as brânquias, por onde a espécie faz a troca de ar. Seria difícil acertar aí nesse momento, já que a Alexa tá de costas pro bicho. Porém, o que eu faria nesse caso seria atingir o terceiro ponto, nessa situação, a narina do bicho, já que o braço dela poderia fazer o movimento, mesmo com esse ângulo desproporcional. Mas deixa pra lá. Mia se descuida e é sugada por uma das correntes, só que olha que legal, ela descobre que a filha da Xuxa de outra dimensão tinha sobrevivido e tava se escondendo numa rocha bem no meio da bagunça. É aí que elas veem outra abertura, onde é nítido que os raios solares estão passando por ela. O problema é que o espaço é muito estreito, o que dá calafrios em qualquer pessoa que tenha claustrofobia ou talassofobia. Como elas tinham certeza que a superfície estava a metros de distância delas, as garotas deveriam ter deixado os cilindros pra trás, já que estava mais do que óbvio que a parada não iria passar pela abertura. Como elas não fazem isso, Mia fica entalada no meio da passagem, o que dá tempo suficiente pro tubarão cegueta atacá-la uma vez mais, antes de Sasha puxá-la de lá. Elas finalmente chegam na praia, só que a margem é alta e cercada por rochas, o que impede que elas deixem a água. Mas olha só, se vocês olharem pra direita, dá pra ver que tinha um recife ali, baixo o suficiente pra sair do mar. Mas não, a Bu e a Ra decidem nadar até o barco da excursão de tubarões brancos, aquele mesmo passeio que elas deveriam estar participando horas antes. Porém, o pessoal da excursão tá jogando umas iscas no mar para atrair os bichões nesse mesmo momento. As duas reparam que o caldo vai azedar pra elas e poderiam simplesmente ter saído do rastro de sangue de peixe, só que elas não fazem isso e continuam nadando em linha reta, bem em cima do almoço dos tubarões. Por quê? Por quê? Por quê? Quem tá vendo tudo do barco é a Patricinha de Guadalajara Hills, aquela mesma garota que infernizava a vida de Mia. Pra surpresa de todo mundo, Mia consegue subir no barco primeiro, mas Sasha é puxada pro fundo por um tubarão, que pro azar da garota não é cego. Como os humilhados serão exaltados, Mia mostra que é casca grossa pra Patricinha e pega um sinalizador pulando na água de novo pra ajudar a maninha. Ela ainda consegue atirar e finalizar o predador. As duas então nadam de volta pro barco, ou fingem que estão nadando, porque mano, nenhuma pessoa sem braço faria o crawl desse jeito. Esquece isso, porque Mia é pega mais uma vez, sendo arrastada por outro tubarão. Porém, ela se lembra que tinha levado aquele dente dado a ela pelo seu pai no começo do filme, que já fossilizado, mas parece uma faca do Rambo. Ela não perde tempo e crava a dentadura no danado, se livrando do ataque, e após subir no barco, abraça a Sasha, que tá de boa, tirando metade do bucho dela que tá caindo do corpite. Medo Profundo, o segundo ataque, teve avaliações bem negativas por parte da crítica, mas o filme até se saiu bem entre o público, já que por algum motivo que eu não entendi, o segundo filme foi bem melhor avaliado do que o primeiro. Eu ainda gosto mais do primeiro do que esse, já que nesse aqui você realmente não consegue se importar com nenhum personagem, já que não existe desenvolvimento de nenhum deles. Além do mais, essas meninas são mais pois do que a Solineusa. Dito tudo isso, o que raiz o título original em inglês tem a ver com a história do filme? Na gringa o nome é 47 Meters Down, traduzindo 47 metros pra baixo. Só que no segundo capítulo da franquia, em nenhum momento é revelada a profundidade que elas estão. Eu acho que isso é Hollywood querendo pegar o título do primeiro filme pra construir uma franquia, onde o segundo longa não se conecta com o primeiro. Por outro lado, eu acho que o filme consegue trabalhar a tensão em lugares apertados, e eu vou te contar que eu tomei uns 3 sustos assistindo essa parada sábado à noite. Os efeitos especiais dos tubarões também estão bem convincentes, e o cenário dessa cidade perdida acrescenta no valor de produção do filme. Sendo assim, eu dou um 6 pra Medo Profundo, segundo ataque. Nas bilheterias, o longa não foi tão bem quanto o primeiro, custando 12 milhões de dólares para uma bilheteria de apenas 47 milhões de doletas, sendo que um terceiro potencial filme da franquia ainda não foi anunciado pelo estúdio oficialmente. Deixa de papo furado e bora pular para a contagem de presuntos. O total de presuntos em Medo Profundo, segundo ataque, é de 5 corpítios, e o troféu presunto de ouro vai para Nicole Stallone, que realmente se ferrou bonito por ser uma baita afobada. Contando com 1h30 de duração, a média de presuntos por minuto no longa foi de 1 a cada 18 minutos. Galera, segue a gente na página do Insta, já que estamos tentando ativar a ferramenta arrasta pra cima. O link da página tá na descrição deste vídeo. Além disso, eu tô deixando 2 playlists de presente pra vocês, sendo a primeira a própria saga Medo Profundo, com o primeiro filme e os 2 outros falando de crocodilos na Austrália. Já a segunda tela tem uma porrada de filmes de tubarão que eu já trouxe pro canal e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Não esquece da mordidinha de leve no like, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!